quando você tem que assinar um contrato de trabalho, ou quando você quer começar uma nova relação, um relacionamento com uma nova pessoa. Você sente que tá cheirando queimado, que tem alguma coisa errada ali. Será que isso que você sente é uma intuição ou é um julgamento? Será que o que você tá sentindo é certo? Será que naquela relação, naquele trabalho, naquela pessoa tem alguma coisa errada? Ou será que é só um julgamento que passa na sua cabeça? É muito difícil às vezes a gente diferenciar um julgamento da intuição, porque existe uma linha muito tênue entre os dois. Mas existem também diferenças estruturais entre esses dois. E que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como você pode diferenciar o que é uma intuição do que é um simples julgamento. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quando a gente está no começo dessa estrada do autoconhecimento, de se observar, de tentar entender quem você é, pode ser um pouco difícil para a gente tentar entender quando o que chega pra gente é uma intuição ou quando o que chega pra gente é simplesmente um julgamento que a gente fez, um preconceito que a gente tem, uma condenação que a gente tem feito. E se você ainda não sabe seguir a sua intuição, em muitos momentos você vai acabar se sentindo dividido ou meio confuso, sem saber direito o que você deve seguir, porque hora você pode estar pensando por um lado e hora você vai estar pensando por outro. E aí você não sabe direito o que você pode fazer, qual caminho você deve tomar. Então eu vou ajudar você aqui para você conseguir diferenciar o que é um julgamento e o que é uma intuição. Vamos começar, por exemplo, pelo julgamento. O julgamento, ele é sempre um pensamento que está carregado de algum valor, de algum conteúdo, de alguma carga emocional. Então, julgamento é diferente de você simplesmente constatar um fato. Quando você percebe algo, simplesmente, só percebendo sem julgar, você vê aquilo. Então, por exemplo, se você percebe o fato de que uma certa pessoa joga vôlei, por exemplo, você vai ver aquela pessoa e você vai saber, vai vir a sua consciência que aquela pessoa joga vôlei e você falar, ah, aquela pessoa joga vôlei. Isso é perceber um fato, né? Isso é ver aquele fato sem julgar. Agora é diferente quando a gente julga, porque a gente atribui um conteúdo nosso. Então, se você acha que jogar futebol é melhor e que vôlei é muito chato e que quem gosta de vôlei são pessoas chatas, quando você vier a saber que aquela pessoa joga vôlei, no momento que você pensar, vai vir atribuído uma carga emocional, vai vir atribuído algum juízo de valor no seu pensamento. Então você vai ver que aquela pessoa joga vôlei, e aí naquele momento você vai pensar, nossa, aquela pessoa ali joga vôlei, que pessoa chata, só pessoas chatas gostam de vôlei. Entende a diferença entre você constatar um fato e você julgar? Quando a gente julga, a gente está atribuindo algo do nosso valor, dos nossos valores, dos nossos pensamentos, do nosso emocional, alguma questão nossa, a gente está atribuindo aquele pensamento. E nesse momento a gente julga. E quando a gente fala de julgamento, que é semelhante a preconceito e a condenação, essa carga emocional sempre é negativa. Então sempre quando você vai julgar aquela pessoa, tem uma carga de raiva, ou de nojo, ou de medo, ou de angústia, ou de ira. Então, sempre quando você vai julgar, tem uma carga emocional. E se é um preconceito ou uma condenação, isso tem uma carga negativa, tem uma carga pesada. Então, o seu pensamento sempre vai vir atribuído com alguma sensação de raiva, de desconforto, de medo, de nojo, de repulsa. Porque você não está só constatando o fato, você também está atribuindo algo àquele fato, algo seu naquele fato. É semelhante ao fenômeno da projeção, onde você projeta questões mal resolvidas em outra pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa não tem a mesma questão que você, ou não está passando pelo mesmo problema, ou não tem certos tipos de conduta, certos tipos de comportamento, de pensamento. Mas quando você olha para aquela pessoa, a sua visão está nublada, porque você atribui coisas mal resolvidas que tem em você naquela pessoa. É como eu falei aqui do caso da pessoa que olha o jogador de vôlei
e acha ele chato. Mesmo que aquela pessoa possa ser muito interessante, mesmo que ela tenha qualidades incríveis, quando eu olhar para aquela pessoa, eu vou estar atribuindo àquela pessoa o valor de que ela é uma pessoa chata. Então não importa como a pessoa se mostre para mim, como a minha visão está nublada, devido ao meu julgamento, eu só vou ver ela através desse julgamento. Então eu só vou ver esse lado chato dela. Mesmo que de fato não exista um lado chato nela, eu vou ver nela. Porque assim como Osho dizia, relacionamentos são espelhos. Eles revelam a nossa verdadeira face e a gente mesmo. Então, quando a gente olha uma pessoa, a gente pode aprender muito sobre a gente. Então, se você olha para alguma pessoa e você julga, e você sente uma raiva, se você sente uma repulsa sobre alguém, a repulsa está em você, não está na outra pessoa. Então, significa que algo dentro de você é despertado quando você entra em contato com aquela pessoa ou quando você entra num assunto sobre aquela pessoa. Algo nela desperta algo em você. E não é assim tão óbvio, por isso que o fenômeno da projeção ele é inconsciente, porque a gente projeta sem saber. Isso significa que não é tão óbvio, você não vai olhar para uma pessoa e você já na hora vai olhar para si e vai falar, olha o que tem de errado comigo. Não. Para você poder ter esse olhar, para você poder entender que aquilo é uma projeção, primeiro você precisa ter um pouco de autoconhecimento. Para você saber que aquilo que você está atribuindo a outra pessoa diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa. E os julgamentos, eles dizem mais sobre quem faz do que sobre quem é julgado. Diferente de quando a gente percebe alguma coisa, porque não tem esse apelo emocional, não tem essa conexão emocional. Então, se você está julgando, você está tendo alguma sensação emocional, alguma coisa, uma carga emocional atribuída a esse seu pensamento. Então, se você está querendo fazer um contrato de trabalho, se você está entrando num relacionamento e você acha que aquilo não vai dar certo, e você sente medo, ou sente raiva, ou sente angústia, aquilo não é uma intuição, porque está vindo com a carga emocional, está vindo com algum valor, se alguma questão mal resolvida que você tem dentro de você. E aquilo só aparece porque aquela pessoa ela é um espelho para você. Além disso, um julgamento, ele sempre vai vir com argumentos, vai sempre vir atribuído a algum pensamento, alguma conclusão, porque o julgamento ele vem aqui da nossa cabeça, do nosso intelecto, do nosso racional. Então, ele sempre vai vir de conclusões. Então a gente vai pensar A, B e C para chegar à conclusão de que tal pessoa é chata, de que o nosso vizinho é muquirana, de que o nosso pai ou a nossa mãe é muito meloso, ou é muito frio, é muito seco, enfim. Sempre vai vir provas, sempre vai vir algum argumento, algum caminho para aquela conclusão ser feita. Então, no julgamento, ele é um fenômeno racional. Então, por exemplo, você vai olhar para aquela pessoa com qual você quer começar um relacionamento e você vai olhar alguns pontos dela que não te agradam muito e você vai ver alguns determinados tipos de comportamento e aí você vai concluir na sua cabeça, seguindo essas linhas de raciocínio, de que aquela pessoa não é a ideal para você começar um relacionamento. E isso é diferente de uma intuição. Não é ruim você ter planejamento, você ver os prós e os contras. Mas quando a gente está falando de intuição, a gente não está falando de algo que é racional. Então, se você vai de A, B, C para chegar a uma conclusão, se você segue uma linha de raciocínio para chegar a uma conclusão sobre alguém, aquilo é um julgamento, aquilo é um raciocínio, aquilo não é uma intuição. Porque quando é intuição, gente, a intuição, é como hoje falava, é um salto quântico. Então ele não segue linearmente, ele não segue A, B e C para chegar a D. Não, ele pode vir de A, pode chegar a D, pode ir para Z, pode voltar para A. É um pulo, é um salto, ou seja, ele não vem atrelado a nada. É uma informação que você recebe que não está conectada com nenhum dos seus pensamentos. Então você não ficou pensando sobre aquele assunto e de repente você chegou à conclusão de que aquilo é assim. Não, aquilo simplesmente chegou, você sente que aquilo é, você não sabe o porquê, não tem argumentos. Você simplesmente sente dentro de você que aquilo é daquela maneira. Então, se aquela pessoa, você sente que ela não é ideal para você começar um relacionamento, você simplesmente sente, você não chegou a essa conclusão racionalmente. E a intuição, gente, ela nunca vai deixar a gente com medo, com raiva, com angústia, com nojo, de nenhuma maneira. A intuição, ela sempre vem de uma forma branda, ela sempre vem nos trazendo paz, nos trazendo certeza, nos trazendo convicção, nos trazendo amor.
Por quê? Porque para a intuição chegar na gente, para a gente poder receber uma intuição, é necessário que o nosso ego esteja passivo. É necessário que a nossa mente esteja tranquila. Porque se o nosso ego está ansioso, se o nosso ego está muito elétrico, ele não consegue ouvir o ser, ele não consegue ouvir a própria essência. Então, se você está ali preocupado, ansioso sobre algum problema, tentando achar uma solução, muito difícil que a intuição chegue até você. Porque para a intuição poder chegar, é necessário que seu ego esteja passivo e que sua mente esteja tranquila, que seu emocional também esteja tranquilo. Senão você não escuta, não adianta. Pode ser o caso que talvez por um desgaste excessivo, por você pensar demais, por você querer ficar muito ansioso, por você pensar tanto e não chegar a nenhuma solução, o seu ego, a sua mente desistir de procurar qualquer solução e aí nesse momento a intuição chegar. Mas ela não chegou porque você ficou pensando, mas sim porque você abriu a barreira, abriu um espaço na barreira que impedia a intuição de chegar. Eu tenho um vídeo sobre intuição, eu vou deixar nos cards aqui na descrição do vídeo, sobre o que é a intuição, um vídeo que eu fiz tem pouco tempo, para vocês conseguirem entender de fato o que é uma intuição de forma mais profunda. Mas a intuição, ela nunca é linear, ela nunca é uma linha racional. Você não chega a uma intuição pensando racionalmente. E ela em nenhum momento vai te deixar com raiva, vai te deixar frustrado, vai te deixar com medo, com ódio, com repulsa. Porque ela é uma informação elevada, de vibração elevada. Eu explico isso no vídeo, inclusive. Então, para você conseguir diferenciar o que é um julgamento e o que é uma intuição, você precisa ter um pouco de autoobservação no momento que você tá para decidir alguma coisa. Quer assinar um contrato, se você quer começar um relacionamento, você sente esse pé atrás, você tem que fazer uma reflexão consigo mesmo, você tem que se perguntar, será que isso é um julgamento? Será que eu cheguei a uma conclusão? Será que eu pensei em vários pontos? Será que eu tô falando isso porque eu vi isso ou aquilo daquela pessoa? Será que eu não estou atribuindo nada meu àquela pessoa? Será que eu tenho provas de que aquilo que eu estou pensando é verdadeiro? Ou será que aquilo simplesmente é algo que eu sinto, eu não sei porquê, eu não sei o porquê que aquilo seria verdade, mas eu simplesmente sinto? E assim você consegue ter a sabedoria de entender quando é uma intuição e quando é um julgamento. E embora no começo possa ser muito difícil você identificar, quanto mais você vai treinando esse olhar para as coisas, mais você vai percebendo que existe uma diferença muito grande entre os dois. Que essas coisas podem até ser parecidas para alguém que não tem muita consciência de si mesmo. Mas para as pessoas que têm um pouquinho de autoconhecimento, fica mais fácil perceber, porque quando um julgamento chega, quando uma intuição chega, você percebe dentro de você o que ela causa. Então esse é o melhor parâmetro para você saber se algo é um julgamento ou se é uma intuição. Perceber o que você sente quando aquela informação chega. Se você se sente com raiva, com medo, se você fica frustrado, ansioso, quando aquela informação chega, então isso é um julgamento que você está fazendo em relação a outra pessoa. Mas se quando aquilo chega, você tem convicção, você tem certeza, você tem coragem, você tem paz, mesmo que aquela situação não seja muito boa, você tem uma paz apesar daquilo, então aquilo é uma intuição. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e que ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.